Está começando mais um Diário Gunnercast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje, só uma introduçãozinha antes de começar o podcast, para explicar que esse podcast foi gravado na verdade na terça-feira, antes do jogo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje estamos começando aqui com Felipe Proença. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem? E estamos aqui também com Eduardo Costa. E aí, Eduardo, tudo tranquilo? Opa, beleza? Vamos lá, né? Hoje é um dia bem movimentado no Emirates. Foi um dia bem movimentado, já estamos gravando aqui na quarta-feira ainda. O Unai Emery é o novo treinador do Arsenal. E aí, Felipe? Bom, então, né? Diante do que foi um pouco, houve uma mudança um pouco diante do que esperávamos, né? Tudo indicava que, pela imprensa, né, as pessoas que são mais próximas do clube diziam que seria Arteta, e houve uma reviravolta, vamos dizer assim, aparentemente. E o Arteta e o Unai Emery acabou sendo, né, o contratado. Né, ganhou força na segunda, e hoje foi anunciado definitivamente. Ele vem de um bom trabalho, especialmente no Sevilha, né, no PSG. Conquistou títulos também, teve alguns problemas com o elenco e tal, mas acho que a questão de tratar com grandes estrelas, isso, exato, e aquela questão, especialmente no caso do Neymar, né, o fato do Neymar ter vindo, né, de uma forma tão astronômica em termos de valores e tudo mais, acabou que atrapalhando um pouco a gestão dele, imagino eu, no elenco, porque imagino que o Neymar deveria ter regalias e ele, né, embora fosse o comandante, não tinha carta branca suficiente para impor determinadas coisas, então ele acabou se perdendo um pouco nisso. Mas é importante, é um nome que a gente precisa avaliar. Talvez não tenha trazido, aliás, as expectativas, né, dos torcedores, né, de quem acompanha, tenham ficado um pouco um certo receio, né, do que pode acontecer, mas acho que a gente tem que levar em consideração o fato de ser um cara que tem experiência e, né, comparado ao Arteta, por exemplo. No caso, jogando a bola para tu, Eduardo, tem alguns pontos que valem a pena ser destacados. Primeiro, o fato de que a opção por Unai Emery é uma opção muito mais segura em relação ao do Arteta. Muita gente já, quando menciona o nome dele, pensa no trabalho do PSG e pensa na virada que o PSG sofreu para cima do Barcelona, na oitava da Champions, etc. Mas também temos que pensar no trabalho que ele fez desde o Valência, né? Valência 2008, se não me engano, vou dar uma olhada aqui. E aí ele fez um trabalho bom no Valência, ganhou 3 Europa Leagues com o Sevilha. E é um cara que é o completo, assim, ele tem, digamos assim, a essência do que Wenger trabalha, né, que é o futebol e posse de bola. E ele também não é um cara que é um filho da puta como é Mourinho, pra colocar isso bem explícito mesmo, mas ele é um cara que gosta muito de trabalhar tecnicamente e cobra muitos jogadores. Tem histórias dele na época do Valencia ainda que ele entregava pendrive para os jogadores e de análise tática de cada jogador. E aí teve uma história de que o jogador não estava, ele suspeitava que o jogador não estava vendo os vídeos dele. Ele entregou um pendrive sem nada, esperando a resposta, né? E aí depois quando o cara respondeu que gostei da análise, etc, eu sabia que ele tava mentindo, né? Enfim, ou seja, é um cara que a gente passa de Wenger, que é um cara que deixava muito as coisas muito abertas para os jogadores. Aquele futebol, os jogadores têm que se desenvolver dentro do futebol deles, etc. Enfim, passa por um cara que é muito mais
eu acho que é muito mais focado taticamente e que ele cobra muitos jogadores, ou seja, não que Wenger não cobre, mas eu acho que tem esse contraste grande e é o que a gente precisa, na minha opinião. O que tu acha, Eduardo? Bom, eu acho que o nome do Unai primeiro causou uma certa estranheza entre os torcedores do Arsenal. Eu acho que muito mais porque o nome do Arteta já era dado como certo praticamente, né? Tipo, a gente era a única opção que estava sendo trabalhada de repente era do Arteta e falava-se que só faltavam acertar os detalhes, que o time poderia até estar segurando isso tudo e deixando as especulações rolarem para fazer com que a galera meio que já se acostumasse com um nome inexperiente. E de repente, em 2 dias, apareceu a notícia do Emery e ele já foi confirmado. Então, ninguém esperava. Então, foi uma mudança assim. Foi menos de 48 horas, porque Einstein saiu com a notícia na segunda noite na Inglaterra, segunda tarde aqui no Brasil. Quarta-feira de manhã aqui, à tarde na Inglaterra, já tinha sido confirmado de manhã ainda na Inglaterra, na verdade. Já era o Emery como treinador, né? Uhum. O Unai Emery, ele é um bom técnico, ele fez bons trabalhos no Valência e no Sevilha principalmente, que foi quando ele se lançou para o futebol europeu. No PSG, ele teve altos e baixos, também, como o Felipe falou, teve a questão do elenco, né? Ele, querendo ou não, teve alguns. O elenco teve alguns problemas internos ali que talvez ele não tenha tido a melhor. Não tenha tomado a melhor opção na hora de lidar com certas situações, e isso é uma experiência que ele carrega, querendo ou não, agora para o Arsenal. E é um nome que, inegavelmente, tem uma experiência que pode ajudar. O cara ganhou a Europa League 3 vezes, já disputou a Champions League várias vezes, então ele tem uma carga internacional, principalmente, que pode ajudá-lo a trabalhar. E agora que ele acabou de sair de um elenco extremamente estrelado, que ele já tem essa experiência de trabalhar com grandes estrelas, ele pode saber melhor como gerir o elenco. O elenco do Arsenal é um elenco que precisa de uma chacoalhada nessa temporada. A gente claramente viu em alguns momentos o time acomodado, mas não é um time. Claro, a torcida agora que Wenger saiu quer ver resultados, quer que o time chegue melhor nas competições, mas não tem aquela pressão, tipo, o cara vai ser demitido se ele não ganhar a Premier League agora. Então, acho que ele vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar mais tranquilo quanto a isso. E tanto no Valência como no Sevilha, que são times que não são tanto de comprar grandes jogadores, né, mas sim de lapidar jogadores jovens e depois vendê-los para grandes clubes, ele em vários momentos nas temporadas que esteve lá passou por situações onde os principais jogadores da equipe foram vendidos, e aí foi uma qualidade que ele mostrou, que foi saber montar os elencos para que continuasse jogando bem. E isso é algo que a torcida do Arsenal vai precisar ter um pouco de paciência quanto a isso, que ele vai chegar agora com o elenco, muito se fala em quanto ele vai ter na questão de quanto vai poder gastar de verba e tudo mais, mas ele, querendo ou não, vai fazer mudanças no elenco, ele vai querer deixar o time com a cara dele. E ele deu uma entrevista para o site do Arsenal hoje, né, logo quando foi anunciado, que eu achei a declaração dele muito interessante, né, quando o repórter perguntou como é que ele gosta que o time dele jogue, né, e ele falou que gosta que o time tenha personalidade, que jogue pra frente, e falou, eu prefiro ganhar de 5-4 do que de 1-0. E para um time como o Arsenal, que com o Wenger instalou essa filosofia de posse de bola, de jogar pra frente, de buscar resultado, é uma manutenção de uma linha que o clube já tem, então foi algo pensado e eu gosto da decisão. Tem duas coisas, antes de jogar para Felipe de volta, duas coisas que ele falou hoje na entrevista coletiva também que foi interessante, né? Primeiro, uma coisa que Ivan Gazidis falou, que na entrevista pessoal com o Nai, ele ficou mais impressionado, porque ele chegou bem preparado e com análise individual de todos os jogadores. Todos os jogadores, as qualidades que eles têm e como eles podem como é que ele pode ajudar eles a melhorar, né? A melhorar no futuro. E aí você pode imaginar que ele deve ter mostrado um dossiê de Mustafi dando 30 carrinhos errados durante os 90 jogos, enfim. E aí também, já na entrevista, já o Nai falando, ele disse que a ideia dele é ser o protagonista durante o jogo, né? Ele gosta de ter posse de bola e gosta de pressionar também. O que a gente sempre quis que esse time fizesse, né? Pressionar alto. É uma coisa muito importante no jogo, no futebol hoje em dia. Então,
transformar isso que ele está falando do papel para a prática não pode não ser fácil, mas a ideia com certeza é uma ideia que a gente tem que a gente vai gostar, né, Felipe? Exatamente. Acho que o Eduardo destacou bem aí um pouco do Unai, e eu acho que é a oportunidade dele mostrar serviço e mostrar que ele não, né, que ele não é aquele fracasso. Na verdade, ele não foi um fracasso retumbante no PSG, mas ele, especialmente nessa segunda temporada, embora tenha ganhado os títulos, né, nacionais, deixa um pouco a desejar naquilo que eu comentei anteriormente, né? Tem os motivos, mas acabou que ficando com um cartaz um pouco ruim. Acho que na primeira temporada também teve a questão de ter perdido pro Mônaco a Ligue 1, né? Também teve essa questão negativa. Mas eu acho que a questão é a oportunidade dele mostrar que ele pode sim ser treinador de um grande clube europeu. Não que eu entenda que o PSG seja grande em questão de história, mas financeiramente hoje em dia é um dos grandes, né, do futebol europeu. Então eu acho que a grande oportunidade dele de mostrar que ele pode sim, né, ser um cara desse calibre, né, de clubes desse calibre. Alô? Não, pode falar, pode continuar. Não, eu só ia destacar uma coisa que a gente falou, quando você falou, eu acabei esquecendo de mencionar, mas a questão aqui no PSG também é um sistema completamente diferente, né? Muitas vezes o pessoal diz que o chefe lá, o presidente, esqueci o nome dele agora, o presidente se envolve muito, né? Um presidente que é muito presente em todos os momentos. Aí, por exemplo, quando você tem Neymar, a estrela do time, dentro desse ambiente, Neymar muitas vezes, ou no caso, os jogadores, Verratti, Thiago Motta, etc., os jogadores ligariam pro presidente e aí diziam: não estou satisfeito com o treinador não, eu quero que a gente tá jogando 4-3-3 agora, eu quero que volte pro 4-2-3-1, etc., ou vice-versa, alguma coisa desse tipo. E eu li e vi o pessoal também da C-Blog falando que acontecia isso de fato no PSG. E, ou seja, quando o cara Neymar liga para o presidente do PSG e diz: ó, o cara, eu não tô gostando do meu treinamento aqui não. Claro que o cara vai preferir, vai dar uma dura no treinador e vai dizer: ó, Neymar não tá satisfeito não, velho. Faz o que tu tiver que fazer aí pra manter ele satisfeito, porque senão, temporada que vem ele vai pro Real Madrid, né? Ou seja, quando o Neymar tem a potência muito mais forte, tem um poder muito mais forte do que o treinador, a coisa não vai funcionar, né? E aí o estilo é muito diferente no Arsenal. No Arsenal não funciona assim. Eu acho que a questão... não, exatamente, acho que você ilustrou bem a situação. É aquilo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O Emery acabou notando que ele, né, de fato tinha menos força do que, por exemplo, o Neymar. E aí é aquilo, né? Ele não pôde, né? Ele recuou, né? Ele abaixava a cabeça para, né? Porque imaginou que vinha uma ordem de cima, exato. Eu acho que aquela questão, acho que a situação mais absurda, né? Na minha opinião, talvez, né? Do Emery no PSG foi aquela situação lá do pênalti, né? Envolvendo o Neymar e o Cavani, que quando ele foi perguntado, ele recuou, dizendo que não sabia, né? Que, enfim, não respondeu como, no caso, um técnico, na minha opinião, responderia, né? Que quem define é ele e tudo mais. Então, assim, ali eu fiquei, assim, bastante chocado com a postura dele. Falei, meu Deus do céu, esse cara né, é fraco, mas, né? Não tem boca, mas a questão é essa, né? Que a gente tem que relevar, tem que entender que isso que você falou aí da pressão de cima. Tinham jogadores que tinham mais força que ele, então é uma questão assim. Por isso que o PSG tá no, né? Exatamente, não vai para frente, né? Na França a gente acaba até
perdendo um pouco a noção de parâmetro, porque na França não tem um rival à altura. Exato. Mas na Europa, embora tenha feito alguns lampejos, alguns bons jogos e tudo mais, essa questão é aquilo, né? Dinheiro não compra tudo, né? Então, não adianta, né? Se não tiver uma linha de trabalho, uma filosofia e tudo mais, um negócio bem organizado, não vai pra frente. Pois é, e aí tem a questão que é o seguinte, né? Antes de jogar pra tu, Eduardo, por exemplo, muita gente antes dizia e mencionavam que Ancelotti tinha um pré-contrato assinado com o Arsenal, etc, etc. Mas Ancelotti, ano passado, na fase de grupo da Champions League, perdeu para o time de Unai Emery. Aí, independentemente de você falar de elenco, Neymar, etc., era Bayern de Munique contra PSG. E aí o PSG ganhou, não sei se o jogo da volta foi empate, mas o jogo da ida o PSG ganhou de 3-0 contra o Bayern. E aí perdeu, tudo bem, contra o Real Madrid, mas perdeu na oitava final da Champions League contra o Real Madrid e contra o Barcelona. Ou seja, são jogos que podem ir para os dois lados, entende? E aí também tem outra questão, né, que pra mim é mais importante nesse sentido. A gente não tá na Champions League agora. A pessoa fala, ele ganhava na Ligue 1, foi campeão da Ligue 1, etc, etc. Mas a gente não vai disputar Champions League agora. A gente não vai disputar a Premier League para ser campeão. A gente quer voltar para a Champions League, quer começar a reestruturação de um time que está hoje em dia sexto da Premier League, entendeu? Ou seja, é um time que está, de certa forma, entre várias aspas, abandonado. A gente precisa reconstruir o time e a gente não vai chegar brigando pela Champions League agora, entende? Ou seja, a gente tem que levar essas coisas em relevância e eu acho que ele é um projeto, pode ser um projeto importante tanto a curto quanto a longo prazo também, né? Quem sabe que pode acontecer, quem sabe o contrato dele agora foi assinado 2 anos, mas a gente nunca sabe, né? Vai que ele se dá muito bem e esperamos que ele se dê muito bem, mas enfim. O que é que tu acha, Eduardo? Como eu citei anteriormente, né, que no Valência e no Sevilha ele passou por momentos de reestruturação, é justamente o que vai acontecer agora. É um time que está precisando voltar ao que já foi. E ele vai tentar ser o mediador disso aí. No PSG era diferente, né? O PSG pegou um elenco pronto, deu pro cara e disse, se vira aí. E como falou o Felipe também, dizem, né, que havia muita influência, né, do Sheik. Exato. Porque também, querendo ou não, o cara gasta sei lá, milhões e milhões e milhões no time. 350 milhões só nessa temporada. Só no Neymar o cara gastou 222 milhões de euros. Então, querendo ou não, a influência que existe desses caras dentro do elenco é grande, né? Isso sem contar a galera que já tava lá dentro. Exato. E a galera e que aí, tava lá dentro também, né? Thiago Silva, Daniel Alves, Cavani, Thiago Mota, Verratti, Cavani, Draxler. Ou seja, não é um time com poucas estrelas, é um time com muitas estrelas. Inclusive, já estava até se ventilando hoje que alguns jogadores que ficaram meio encostados no PSG poderiam vir a ser observados pelo Arsenal agora que o Unai Emery chegou lá. Agora, o Emery ele chega numa situação onde ele precisa reestruturar o time. O Arsenal vai jogar uma Liga Europa, é uma competição que ele ganhou 3 vezes já pelo Sevilha. Não é um momento que a gente vai chegar agora, dificilmente ele vai chegar agora no time e a gente vai começar a ganhar tudo. Exato. Mas também dificilmente o Arsenal vai fazer, é muito difícil o Arsenal conseguir fazer uma temporada pior do que essa que fez esse ano. E ele chega com a bagagem que é importante, né? Hoje até teve o Guardiola falou para Sky Sports elogiando muito o Unai Emery, disse que ele fez por merecer o cargo no Arsenal, que ele chega muito bem, que é um grande treinador e tudo mais. E agora o que eu acho que vai ser a questão é justamente isso, né? Como é que ele vai lidar com essa reestruturação? Ele vai trazer jogadores mais jovens? Ele vai tentar fazer alguma contratação maior com o dinheiro que o Arsenal vai oferecer? Ele vai usar um elenco
parecido com o que ele tem. Isso é que talvez, na verdade, acho que não só com ele, mas com qualquer técnico que a gente contratasse, a grande pergunta seria essa, né? Como que a reestruturação vai se dar? Exato. Porque o estilo de jogo, querendo ou não, não vai mudar muito, vai manter a linha de filosofia que o clube já tem. Exato. Agora, o que ele vai fazer? Essa é a grande questão. E E. aí. Não, deixa. Pode falar, pode falar. Não, porque aí também tem a que tu falou aí, antes que eu esqueça, porque tem a questão também que agora a gente trouxe dois caras que participaram junto com o Gazidi da seleção do novo treinador, que é São Raul Sanlerre e Ismael Zintat. Então, ou seja, eles. E muito que rolou na imprensa aqui. Alegre não aceitou a oferta do Arsenal. As duas partes discordaram no ponto de que Alegre queria o controle total, queria ser o manager. E a gente vê, o clube diz, e todo mundo diz, o que tá rolando na imprensa, que Emery não é o manager, Emery vai ser o treinador. Então, tem essa questão também, né? Até que ponto ele vai interferir nesse tipo de coisa. Claro que você não vai colocar um jogador no time que o treinador não queira. Mas Uhum. até que ponto ele vai interferir também é uma questão a ser analisada, né? Sim. E isso, querendo ou não, a diretoria levou em conta, porque quando na segunda-feira, quando saiu a notícia, né, de que seria o Emerick quem publicou foi o David Ornstein, Uhum. uma coisa que me impressionou foi que ele falou que a escolha foi unânime na diretoria. Ou seja, É. tipo, isso é importante, é um respaldo que o cara já chega tendo, porque, querendo ou não, tipo, a gente talvez não tenha tanta noção disso, né, por causa do tempo, mas, querendo ou não, é um momento histórico, é a primeira vez em 20 anos que o Arsenal troca de treinador. Então, não podia ser escolhido qualquer um. Tem que chegar um cara que a diretoria confie de verdade. E essa escolha unânime eu acho que já diz muito. Ele tem um estilo um pouco diferente assim, de outros nomes citados, principalmente o Alegre, como você citou, mas ele, eu vejo ele participando bastante da montagem do elenco, no sentido de que ele pode indicar alguns jogadores, mas eu não vejo também ele fazendo, pelo menos agora, acho que a mudança maior pode ser, não exatamente no estilo, mas na forma de ver o jogo dentro do vestiário, em como a equipe vai assimilar, porque no elenco em si, até pelo que tem sido veiculado sobre o que a gente pode gastar ou não, creio que vai ter, Uhum. não vão ter grandes contratações, não vão haver muitas mudanças. Alguns jogadores certamente vão acabar saindo, alguns outros vão chegar, mas no geral a base do elenco vai ser mantida, ou deve ser mantida. Então a mudança vai vir muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, digamos. É. Assim, os 50 milhões que tem rolado na imprensa, foi desmentido assim, né? A gente não sabe até que ponto a gente pode acreditar em Gazidis. Mas foi demitido hoje por Gazidis. Ele disse que todo o dinheiro que o clube tem disponível vai estar disponível para Emery. Mas assim, são 50 milhões líquidos, né? Tirando transferências, vendas. E eu acho que vão ser muitas vendas e podem ser muitas vendas. Por exemplo, Ramsey pode sair, tá nos finais 12 meses de contrato, a renovação não foi acertada ainda. É, e a gente pode listar vários nomes aqui também que podem estar de saída, né? Sei lá, Ospina, a gente sempre acha que ele vai sair, nunca sai, mas pode ser que ele saia também. Aí são Mustafi, é um nome que eu gostaria de ver bem longe do Arsenal. Então, assim, são coisas que podem acontecer também daqui pro final da janela, né? A janela já abriu desde a semana passada, fazer uma semana agora, nessa quinta-feira. Nada de muito relevante tem acontecido ainda, mas muita água para rolar debaixo dessa ponte. Jogando para tu, Felipe. Hoje Gazidis disse na entrevista coletiva que foram 8 nomes entrevistados. E aí eu fiquei pensando, eu não consegui chegar a 8 nomes dos especulados. É, mas, no geral, assim, qual a tua opinião é, em relação ao que a gente discutiu aqui agora? E também outros nomes que poderiam ser envolvidos.
Alô? Eduardo? Oi, tô ouvindo. É. Oi. Oi. Deu pra escutar a pergunta? Sim, sim. Então, eu me lembro que quando começaram a veicular nomes e tudo mais, uma coisa que surgiu na imprensa e que eu imagino que deva ter ocorrido é a questão de que o Arsenal iria respeitar os técnicos com contrato e tudo mais. Então, assim, eu imagino que isso deva ter acontecido de uma maneira, né? Vieram nomes como, né, Brendan Rodgers, Sarri, entre outros. Mas eu imagino que, de fato, os nomes mais ventilados, especialmente nos sites, né? A BBC pelo Ornstein e na Sky Sports, de uma maneira geral, foram Patrick Vieira, o Eu fiz uma lista aqui, mas a lista Arte. deu. A lista deu, ó, deixa eu ler minha lista pra tu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chega a 7. Minha lista tem Emery, claro, aí Arteta, Allegri, Ancelotti, Tuchel, o técnico do Hoffenheim, que eu esqueci o nome agora, O e Nagelsmann. Nagelsmann, e Vieira. Não, não achei um oitavo. Então, é difícil de precisar, né? Até me equivoquei falando que, né, por exemplo, o Patrick Vieira, né, tem emprego, mas eu digo assim, acho que eu imagino que o Arsenal não iria causar problemas para aqueles para que algum dos técnicos entrasse em litígio com o clube, coisa assim, entendeu? Né? A ideia era contratar alguém que desde que saísse amigavelmente do clube, né? E eu imagino que o Arsenal tenha respeitado bastante isso. E aí, no caso, o Gazette revelou que as entrevistas aconteceram entre o dia 25 de abril e 15 de maio. Então, ou seja, a entrevista terminaram semana passada. Eles tiveram uma semana pra terminar esse processo. Mas enfim, alguma coisa mais que vocês querem acrescentar em relação a isso? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Felipe, Eduardo? Não, da minha parte não. Eu acho que agora a gente tem que deixar, né? Tem que deixar rolar, deixar o cara trabalhar e vamos ver as impressões como serão. Acho que é uma coisa que a torcida vai precisar de tempo e paciência, né? Querendo ou não, depois de um técnico que ficou 22 anos no clube, chega outro cara, ele precisa conhecer, apesar dele ter uma filosofia semelhante, ele precisa conhecer como as coisas funcionam, precisa entender a questão das hierarquias e tudo mais, então não é que ele vai chegar tipo, no primeiro dia e vai fazer uma revolução no clube, mas o time precisava de uma chacoalhada, né, de uma mudança, e eu acho que ele é o cara que pode fazer isso, e a gente torce para que dê tudo certo, né? Exato. Pronto. Vocês querem pular um pouquinho para algumas especulações de transferências? Faltam quantos dias para começar a Copa? Faltam menos de 15 dias, não. Falta um pouco mais de 15 dias. Umas 2, 3 semanas para começar a Copa. Os nomes que a gente tem mais escutado agora, a especulação, tem sido os 3 zagueiros, né? Isso tem o nome do zagueiro turco do Freiburg. O nome de Sócrates também está rolando muito por aí. E Johnny Evans também. É outro que está sendo bem especulado. Vocês querem falar alguma coisa sobre especulação? Felipe, Eduardo? Sim, só para complementar, Cazorla saiu, né, do clube. Ontem anunciou que Cazorla não vai ficar mais no clube. Falando primeiro dessa questão das transferências, né, o Arsenal não vai, pelo que tem sido divulgado, não vai ter tanto dinheiro para contratar, então eu acho que foi mal, caiu aqui. Então a gente vai, o time parece estar focando muito nas contratações mais pontuais pro elenco, né? Quando você vê as especulações que aparecem mais zagueiro, às vezes um lateral, um jogador de primeiro setor de meio campo, então não é que o clube vai fazer nenhuma loucura, o ideal é gastar o dinheiro nas posições que
a temporada mostrou que foram deficitárias. E a temporada foi muito clara quanto a isso, né? A gente teve muitos problemas defensivos. Até porque também na temporada passada muita gente reclamava muito da questão do... Até a temporada passada do ataque, né? Precisa de um atacante, precisa de um atacante. Aí já vieram Lacazette e Aubameyang logo de cara. Então, o time já se resolveu em alguns setores e vai ter o dinheiro agora para gastar em outros mais específicos. Se falou muito também hoje no Verratti, né? Depois que, agora que o Emery foi pro Arsenal, o Verratti elogiou bastante o Emery, começou a pintar uma especulação de que o Verratti poderia pintar. Eu honestamente acho que por agora isso é muito mais um boato do que necessariamente um fato. E eu acho que também o Arsenal, querendo ou não, vai esperar a Copa, né? Dificilmente, até porque jogadores que vão participar da Copa do Mundo dificilmente vão querer se envolver agora em especulação de negociação, né? Esperar a Copa do Mundo para decidir o que vão fazer. E os clubes também vão esperar para que alguns jogadores possam se valorizar. E sobre o Cazorla que você citou, querendo ou não, ia ser difícil ele continuar no time, né? Ele já não joga há muito tempo, há mais de ano, e a condição física dele para aguentar voltar a aguentar o ritmo de uma Premier League como antes ia ser muito complicado. Então, infelizmente acabou sendo necessário, mas é uma pena, porque ele sempre foi muito fiel ao clube, né? Em determinados momentos, quando o time tinha deficiências terríveis, ele era o grande lapso de talento do time. Pois é. E mesmo machucado, mesmo muito tempo sem jogar, ele continuou fazendo recuperação no clube, voltou até lá, antes da semifinal com o Atlético, antes do jogo ele estava lá correndo pelo campo, então ele se dedicou muito a voltar, pelo menos ter uma condição mínima pelo clube. Então foi legal, o clube, pelo menos nas redes sociais, postou o vídeo, fez uma homenagenzinha a ele lá, e fala-se agora que ele vai para o Vila Real, né, pra pelo menos conseguir encerrar a carreira. Acho que se ele já conseguir voltar a campo e jogar em alto nível, já é uma vitória depois de tudo que ele passou. Ele passou por muita coisa, né, então realmente é complicado você ver ele voltando para esse time principal para jogar no nível que ele jogava antes. Ele já tem o quê? 34 anos, se não me engano. Então é complicado mesmo, mas é uma pena realmente ver ele ir. Felipe, quer adicionar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que essa passagem essa mudança, essas grandes mudanças no elenco, isso já era de certo modo previsto, né, nesse fim de temporada, início da próxima temporada, né, início de 2018-2019, e até elas foram antecipadas em janeiro, que começou aquelas mudanças, chegaram alguns jogadores, mas alguns outros, né, Walcott saindo, Coquelin, Debuchy e tal, e eu imagino que essa passagem de bastão do Wenger para o Emery, ela vai ser muito mais intensa, assim como o Arsenal precisa de alguns jogadores, né? Tem algumas lacunas em algumas posições específicas. Eu acho que alguns outros jogadores já não têm mais ambiente para ficar no Arsenal, né? Então, assim como devem chegar jogadores, eu imagino que outros ainda saiam. E aí a gente destaca, né? O caso do Cazorla, que é um cara jogou em muito alto nível no Arsenal, se identificou bastante com a torcida. O Mertesacker, que enfim, né, se aposentou. Um pouquinho mais atrás o Giroud, que, né, foi pro Chelsea, mas também foi um outro jogador que se identificou bastante, ficou anos. Então, assim, se a gente for analisar o elenco agora, são alguns poucos jogadores que ficaram remanescentes que fazem um determinado tempo que estão no clube, né? A gente tem bastante, o Arsenal tem bastante, tem muitos jogadores mais recentes, né? Mas é aquilo, é uma transição, ela não é fácil, mas é uma coisa que necessária, já não é de já, né? Já vinha sobrecarregando há tempos, né? O Wenger vinha adiando isso e isso chegou um momento que não tem como não ser feito. Exato. Mas o que acaba gerando uma grande ansiedade, né? De quem vai chegar, de quem ainda vai sair, né? De como vai ficar o elenco.
Mas, de fato, precisa reforçar, especialmente, né, no meio para trás. É, e assim, é complicado também porque a gente tem essa coisa da Copa tá aqui, tá chegando agora, e aí talvez as negociações fiquem um pouco mais difíceis durante o período da Copa, mas também vale analisar que a gente tem sido muito mais, entre aspas, brusco do que a gente era antigamente, né? Por exemplo, a gente ficou com o Diaby encostado no elenco por sei lá quantos anos, o Wilshere também é outro, que agora parece que vai renovar, mas enfim. Tudo que a gente tem que esperar e ver agora, né? Não sabe como é que Raul Sanler, Sven Mislintat e Gazid vão agir, né? Só pra completar, eu acho que começar a ir pro fim. Gerson chegou aqui agora. E aí, Gerson, o que é que tu achou? Seja bem-vindo e quer que já dá tuas primeiras palavras em relação a Emery. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Pois é, galera, chegada do Emery, né? Que notícia, cara. Eu infelizmente não tive como acompanhar, né? Acabei chegando agora mesmo do nada, não sei o que vocês falaram. Mas, dando a minha opinião breve, assim, se a gente for parar para pensar, para analisar tudo o que aconteceu, o fato deles terem entrevistado um número X de pessoas e ele ter sido uma escolha unânime de todo mundo, todo mundo ter tido. Isso, 8, né? Ele foi o único unânime, né? Ele foi o único que teve uma conexão entre as pessoas envolvidas no processo de escolha do novo técnico. Ele acabou sendo o preferido de todos. Então, eu acho que isso pode significar alguma coisa. Se a gente confia nessa direção, nessa galera que tá ali no board, né, nesse board atual, se a gente confia neles, a gente precisa confiar na decisão dos caras, mas eu fico com o pé atrás, cara. Eu sei que é um treinador que não dá pra gente ter... Não dá pra gente esperar tanto, não dá pra gente... como é que eu vou explicar? É um cara que ganhou 3 Europa Leagues com o Sevilla, mas que ao mesmo tempo falhou com o PSG no que diz respeito às vontades do PSG, né? Alô? Digamos que ele teve aquela derrota pro Barcelona, né? Oi, Do 5x1, 6x1. Deu uma travada aí rapidinho. Teve... Hã? Deu uma travada? Deu uma travada rapidinho. Continuei da parte do PSG, deu uma cortada. Foi mal. Enfim, enfim, teve a derrota pro PSG, teve agora essa eliminação pro Real Madrid, embora essa eliminação pro Real Madrid eu acho que seja bem mais... dá pra gente entender mais, mas o Barcelona foi bem inaceitável, na minha opinião. Então, ele tem falhas, ele tem coisas ruins no currículo, então a gente sempre tem que ficar com esse pé atrás. Principalmente nós, né, torcedores do Arsenal, acostumados com fracasso. Mas eu fico com medo, mas ao mesmo tempo eu fico esperançoso, para resumir tudo. É um novo começo, uma nova era. A gente não sabe como é a vida sem Wenger. Nenhum de nós aqui viu o Arsenal sem Wenger. Então, o próprio Emery já chegou falando que confia nos jogadores, que acredita que o elenco que ele tem em mãos já dá para brigar por todos os títulos, que vai vir, tipo, embora tenha essa história dos 50 milhões, né? O Gazid já falou que não costuma falar publicamente das contas da questão financeira do Arsenal, mas ele disse que vai entrar forte no mercado. Enfim, cara, é uma nova era, novas esperanças. Eu tô bem esperançoso. Eu não gostei logo de primeira, mas agora eu já tô bem mais tranquilo, né? Vamos deixar o cara trabalhar, digamos assim. Eu acho que... e tu mencionou em relação a falha no PSG, mas eu acho que é um nome muito mais confiável, assim, tirando o Alegre. Eu acho que o Alegre era o único nome que era mais unânime em relação a isso, mas a questão do Alegre a gente mencionou que teve um desentendimento, que ele queria ser o manager e o pessoal do Arsenal hoje quer mais um treinador, não quer um manager e quer fazer essa estrutura por trás do treinador. Então, assim, dos nomes, eu acho que é o mais confiável, porque a ideia do Arteta é uma ideia que a gente começou a se acostumar
durante o tempo, mas que no final das contas ele nunca foi técnico de um time numa partida de futebol. Ele nunca foi o treinador. Então, jogar um cara que não tem experiência nenhuma de treinador é muito arriscado, principalmente pra gente que tá fazendo essa transição agora de Wenger por 22 anos. Então, apontar na Emery eu acho que é uma escolha muito mais segura em relação a esse ponto. Quer acrescentar mais alguma coisa, Eduardo, Felipe? E Gerson também. Eu gostaria de acrescentar. Diz. Não, eu só acho uma coisa que você falou. Eu acho que a grande maioria das pessoas ficou empolgada com o Arteta. Lógico que tem o fato de ele ter trabalhado com o Guardiola, tem o fato de que se noticiou que ele é um cara muito estudioso, que ele era um cara que já nos tempos de Arsenal ajudou a orientar um pouco os treinos e tudo mais. Mas eu acho que a grande identificação, o grande fato que as pessoas se conformaram com o Arteta foi o fato de ele ter identificação com o clube, dele ter sido ex-jogador e tal, ter ido bem, né? E aí, quando você... E quando a questão todo do desconhecido também, né? Exato. E aí, quando já todo mundo, ao mesmo os mais críticos, mesmo sendo o Arteta, um cara novato, que não tem experiência ainda como treinador, quando todo mundo já estava se conformando com ele, aí veio essa bomba do Emery, né, uma reviravolta tremenda, né, para todos que estavam acompanhando, né, estavam até cravando o Arteta já como treinador. E aí veio o Emery, aí a primeira imagem que você tem do Emery é do PSG e tal, e dos casos com as estrelas do PSG e tal, então dá aquela, né, assustada, aquele medo desconhecido, mas eu acho que a gente depois analisando mais friamente, você fala assim, não, realmente, não fez um trabalho excepcional no PSG, não foi uma porcaria também, teve trabalhos positivos no Valência e no Sevilha, tem experiência, e a oportunidade do cara mostrar que ele sim é um cara que pode ser um grande treinador, né? Acho que ele teve a oportunidade no PSG, não saiu super bem, mas é a segunda chance que ele tem de marcar o nome dele, né? De mostrar que ele pode ser um cara de um nível... né? A segunda chance num clube grande e com um elenco bom, né? Esse elenco não é um elenco ruim. A gente fala dos problemas defensivos, mas pode ser que ele chegue e ele dê um tapa na cara de Mustafi e pergunte ao Mustafi o que porra que tá fazendo da tua vida, velho. Então aí, a partir daí começa a mudar também, né? A gente não sabe como é que vai funcionar. Não sabe se Mustafi vai ficar, não sabe se Holding vai ficar, não sabe se Chambers vai ficar. Koscielny, infelizmente, era uma vez com o Aquiles dele. No caso agora foi o tornozelo, mas não tem mais chance de Koscielny voltar a ser jogador no nível que ele era, infelizmente. Mertesacker foi embora. E a gente tem Mustafi, Mavropanos, Holding e Chambers. Então, assim, a gente vai precisar de mais gente ali pra defesa, enfim. Muita coisa que a gente não sabe como é que vai. Tava sendo especulado, né? Eu não sei se vocês comentaram da questão do pacote. Isso. Bons nomes, inclusive. Ok os nomes. Só que eles não tem jogado tão bem pelo Dortmund, né? Mas aí os outros dois. Evans é um cara que tem experiência pra Premier League. Eu acho que somaria. Não, claro. Qualquer coisa é melhor que o Mustafa nesse momento, eu diria. Eu vou dizer isso. Mas aí também tem a questão de que você coloca Arteta, a torcida sonha com Arteta por uma semana, aí depois você coloca Emery. Não, isso é muito Arsenal. Isso é muito Arsenal. Não, mas aí também tem aquela questão de, você coloca Arteta por uma semana, aí a galera começa, Arteta. Aí depois que chegam na Emery, você, realmente Arteta era uma ideia meio louca. O Emery é muito melhor, ou seja, tem aquela questão do choque de realidade, entende? Sim. Você se acostumou com a realidade que era tão maluca, aí chega um cara que é uma realidade muito mais plausível, um cara que tem um histórico tem uma experiência em times grandes, foi treinador do PSG, treinador do Sevilha, treinador do Valência. Apesar de ter tido uma queda no PSG, é um cara que é bom treinador, digamos assim. E tu, Eduardo, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que
Assim, achei que foi como o Gerson falou, né? Isso é muito Arsenal. Especular um nome de um técnico por 2 semanas, uma semana, 2 semanas inteiras e aí chegar em 2 dias e mudar tudo completamente. Tipo, poucas coisas são tão Arsenal como isso. Mas eu, assim, honestamente, acho que se no começo da janela eu tivesse que escolher um técnico, o Emery não seria a opção número um. Mas não é uma opção ruim. Eu acho ele um bom treinador. Tipo, ele tem capacidade e condições para fazer um bom trabalho. Era uma mudança que o Arsenal precisava fazer. A gente via tipo, os nossos rivais na Inglaterra, principalmente, mudando de técnico recentemente, indo para novas filosofias, conquistando resultado. Não estou dizendo que mudar o técnico significa que a gente vai ganhar, mas o Arsenal estava precisando de uma mudança e é o escolhido, né? Vendo ou não, agora vai ser, no começo vai ser um pouco estranho olhar para o banco do Arsenal e não ver o Wenger, mas vamos torcer para que dê tudo certo para o Emery. Exato. Tô dando uma olhada aqui agora. Pode falar aí, quem queria falar? É tu, Felipe? É Gerson? Não, sou eu. Porque assim, eu só queria comentar duas coisas de maneira bem fria mesmo. Uma das coisas, no caso, é o fato do Emery ele ter chegado com um projeto. Aquilo que eu falei, né? Ele ter sido o diferencial, ele ter sido bem diferente dos outros entrevistados no que diz respeito a um projeto propriamente dito. Ele chegou, acho que o Gazidis falou que, né? Ele comentou de todos os jogadores individualmente, das qualidades dele, do que precisa. Vocês devem ter falado, né? Isso. E chegou com o dossiê completo sobre cada um. Isso, e eu achei isso sensacional quando eu li, entendeu? É diferente, né? Mostra que o cara pelo menos entrou de cabeça até antes mesmo de ser sequer cotado oficialmente, digamos assim, para ser o treinador. A outra coisa que eu queria falar rapidinho é só a questão dele. Bicho, eu juro que eu esqueci. eu tava com isso na cabeça. Enquanto tu Mas fala aí. Enquanto tu vai pensando aí, eu tava pegando aqui no site do Arsenal. Como é que eu posso dizer? O Arsenal vai começar a pré-temporada jogando contra o Boreham Wood na Irlanda. Não faço ideia de quem esse time é, um time da Irlanda, eu imagino. No dia 14 de julho. Ou seja, ele tem um pessoal que não vai pra Copa. Ele vai ter aí. O pessoal que vai pra Copa, na verdade, é uma lista bem pequena, né? Acho que ele pode até tocar nesse ponto depois pra finalizar o podcast. Aí vai começar a partir do dia 14 de julho. E aí depois, dia 26 de julho, a gente viaja pra Singapura. A gente já vai estar em Singapura, mas dia 26 de julho a gente começa a Copa da Singapura, eu acho que é a Champions Cup, que a gente joga contra o Atlético Madrid dia 26, contra, ironicamente, o PSG dia 28, 26 Atlético Madrid, 28 PSG, depois, dia 4 de agosto, o último jogo da Champions Cup, da International Champions Cup, isso é o nome da dia 4 de agosto. E aí a Premier League, se eu não me engano, começa uma semana depois, dia 17. Não, começa uma semana depois, dia 11, eu acho. Esse ano não tem Emirates Cup, não? Não, esse ano não tem Emirates Cup. Por causa da Copa do Mundo e por causa que a Premier League vai começar cedo em agosto. Quero dar uma olhada até. Mas aí, quer complementar alguma coisa, Jason? Quer falar alguma coisa? Não, eu não consegui lembrar. Mas o que eu quero dizer só é desejar boa sorte ao Emery, né? Que a gente consiga alguma coisa diferente. Eu acho que qualquer coisa melhor do que o sexto lugar já é uma melhora, principalmente se ele não tiver um grande upgrade de jogadores agora, né? Se essa história de 50 milhões for verdade mesmo e só tiver isso para gastar, e os jogadores que vierem não seja tanta soma, digamos assim. Boa sorte pro Emery e também queria pedir desculpa a vocês aí por ter feito vocês esperarem. Enfim,
uma reunião, mas acabei dando certo chegar em casa, pra pelo menos chegar no finalzinho. Valeu pela espera. Só pra dar uma. Antes de a gente falar do pessoal que vai pra Copa ou quem não vai pra Copa, só pra dar uma clareada aqui. O último jogo da gente em Singapura é no dia 4 de agosto. A Copa termina dia 17 de julho. Felipe, acho que o Felipe sabe. Termina quando a Copa. Dia 15 de julho. 15, isso. Pronto. A Copa termina dia 15 de julho. A pré-temporada da gente começa dia 14 de julho na Irlanda, mas é depois 26 em Singapura. Eu imagino que o pessoal que vai pra Copa, que vai até o final, se é que vai ter alguém, talvez tenha um descanso maior. E aí, terminando nossa pré-temporada dia 4 de agosto contra o Chelsea. E a gente começa a Premier League. A Premier League, no caso, todos os jogos da Premier League começam dia 11. A Premier League, a temporada é aberta no dia 11 de agosto, no sábado. Mas os jogos ainda, todos os jogos ainda vão ser revelados pela Premier League no dia 14 de junho. Ou seja, ainda tem um tempo ainda para esperar em relação a isso. Felipe, o pessoal que vai pra Copa, o que tu acha? Porque os convocados foram saindo, a gente sabe que só 8 jogadores do Arsenal vão pra Copa, se eu não me engano. O que tu acha? O que tu acha em relação à Copa e os Arsenal, enfim? Já olhando também pra temporada que vem, né? Então, tem um aspecto positivo e um negativo. O aspecto positivo é a moral dos caras que vão, né? Monreal, por exemplo, é um cara que ganhou vaga aí de última hora, ganhou a vaga que seria em tese do Marcos Alonso. Aí, por outro lado, você tem os caras que um pouco do reflexo da má temporada do Arsenal acabaram refletindo na perda da convocação, né, e ficarem fora da Copa, como foi o caso do Mustafi, que era um cara que certamente há pouco tempo atrás era um cara que a gente colocaria como um dos convocáveis da Alemanha. Lacazette acabou. Ele foi pra Copa. Qual foi a Confederações, né, ano passado, Mustafi? Foi feito, titular, inclusive. Sim, e foi campeão em 2014 também. Lacazette ficando de fora, eu achei. Lacazette é a grande surpresa, né? Eu achei um assalto. Eu achei um assalto. Eu me surpreendi bastante. Eu achei um assalto, porque ele não foi mal a temporada, o time que foi mal a temporada. E o que eu vi dele, assim, eu já sou fã do que eu vi nessa temporada dele. Ele é um atacante muito mais do que eu esperava, mas enfim, continua. Não, ele foi muito bem nessa temporada, comparado ao que o time jogou, ele foi muito bem. Exato. Exatamente. Então, acho que é um cara que, embora o Arsenal teve essa temporada toda controversa e todo oscilando, ele foi um cara que foi um ponto fora da curva, né? Ele teve uma temporada bastante positiva, né? Se você levar em consideração que foi a estreia e tudo mais do cara, adaptação e tudo mais. Se machucou também. Se machucou. Ele teve tudo isso aí. Gols, 21 participação em gols, contando gols e assistência, 21. Participou de 21 dos gols. Então, um número interessante, né? E aí ter ficado de fora foi uma coisa meio surpreendente. Embora a França tenha uma concorrência grande, a gente também tem que levar em consideração que o Deschamps também é um cara bem maluco nesse sentido de tem problema com o jogador, tal. Assim, não é um cara à altura da seleção, essa é a grande verdade. E aí acabou optando pelo Giroud, por exemplo, e deixando ele de fora, né? Mas são situações que a questão é a moral do cara, né? O cara com certeza deve ter ficado bastante abalado em ter ficado de fora, coisa do tipo, mas a parte física também, né? Pode ser que ele isso. Não, exato, eu acho que o baque na hora da convocação, eu imagino que deva ser bastante grande, principalmente esses caras que imagino eu tinham na cabeça que estariam na lista, né? Mas o lado importante pro Arsenal é pros caras que eles vão estar mais inteiros fisicamente para a próxima temporada, né? Só, desculpa te ficar atrapalhando, mas inclusive, porque tu falou isso aí, eu fui me lembrando, Lacazette deu uma entrevista uma semana antes da convocação para um jornal francês dizendo que ele estava confiante porque ele fez 2 gols contra a Alemanha. Ele estava confiante na convocação dele, ou seja, aí quando sai a convocação, o cara não é convocado, o baque realmente deve ser enorme. Eu tava fazendo as contas aqui, me ajuda se eu tô errado. Eu só contei 6. Ozil, Monreal e Iwobi, El Neni, Ospina ou Beck? Xhaka, Xhaka, sim.
Xhaka, Koscielny não vai, que tá machucado. Lacazette não foi. Tem algo que eu tô esquecendo, eu tô tentando lembrar aqui. Cara, que eu me lembro, acho que não. No caso são 7, então 1, 2, 3, 4. São 7. Ou seja, O Welbeck. O Welbeck eu mencionei. O Falou? Welbeck tá aqui, falei, tô tentando lembrar. Eu acho que não tem mais ninguém. Monreal, falou? Falei Monreal, Ozil, Monreal, Elneny, Iwobi, Ospina, Welbeck e Xhaka. Eu acho que são esses mesmo, enfim. Será aí- que tá Coisa contando o Campbell? Porque ele foi emprestado, né? Não sei, talvez seja. Talvez. Talvez Campbell. Se a gente lembrar, enfim. E aí, os caras que não vão ficar, que não vão pra Copa, tirando alguns possíveis contratados que não vão pra Copa, mas aí também não sabe. Aubameyang não vai pra Copa, caso aqui o Gabon não tá. Lacazette não vai pra Copa, não foi convocado. Mkhitaryan não vai pra Copa. Wilshere não vai pra Copa, se é que ele vai ficar. Ramsey não vai pra Copa. Kolasinac não vai. Mustafi não vai. Holding não vai. Chambers não vai. Bellerin não vai pra Copa também. Cech não vai. E Koscielny não vai. mas o Koscielny tá machucado também, né? O Wilshere que Putaço. postou lá no Twitter uma mensagem putaço porque não foi convocado. Não, ele tá fazendo um diário no stories do Instagram dele. Dia 1, Tipo dia aquele 2. negócio de. Isso, exatamente. De tipo assim, dos dias que eu vou fazer nessas 7 semanas, né, que ele postou, quando o dia da convocação, e aí ele tá fazendo dia 1, dia 2, tipo o que ele tá fazendo nos dias. Tipo, de ironia. Sensacional. E falando rapidinho em empréstimo, que tinha citado o Campbell, o Lucas Pérez tá voltando também, né? Assim, será que Emery vai... É muita coisa que a gente tem que ver como é que vai ser. A gente precisa... Se ele já não tinha espaço, o Lucas Pérez já não tinha espaço com o Giroud e outros, imagina agora, com o Aubameyang e o Lacazette. Pois é, e vale contar também que ele foi pro Deportivo e ele não jogou nada, ele ficou no banco vários jogos. Eu vou até dar uma olhada agora. Eu apurei as informações. O Edu torce o Deportivo, ele pode até falar aí. Foi uma tristeza. Eu não vou falar sobre o Deportivo, porque não vale. Mas assim, bom, você pode falar melhor que eu, mas os números até que não são tão negativos. 9 gols e 8 assistências em 37 jogos, até que não é um número ruim, não. Não foi um número ruim comparado ao que foi o time na temporada, né? Exato. Foi rebaixado, caiu cedo em Copa, então ele foi um destaque, querendo ou não, na temporada ele jogou 32 jogos da Liga, acabou sendo um desempenho inferior em relação ao que ele tinha apresentado antes de ir pro Arsenal, então... Pois é, na temporada antes ele fez 20 e tantos gols, 25, alguma coisa assim. Tem inclusive aqui. Mas né, tem muita coisa. Ele fez 18 gols na temporada antes de ir pro Arsenal. Cara, tem muita coisa ainda pra ser. E o Lucas Pérez foi interessante porque na temporada que ele jogou no Arsenal, não achei que ele foi tão mal assim. Eu achei que o Wenger não deu tanta oportunidade dele. Ele colocava muito no final dos jogos, etc. Ele jogou pouco, mas jogou bem. Ele não jogou... meu Deus, jogou pra caralho, mas ele jogou ok. Dentro também do que o time tava produzindo, o time tava mal pra caramba. Se você for... que era pedido dele. Se você for imaginar que é ele ou o Welbeck. Pois é, né? E o Welbeck também teve uma boa temporada essa temporada. Ele foi um dos principais artilheiros também. Se dedicou bastante, né? Porque é aquela coisa do Welbeck, né? Sobra a perna, mas falta a cabeça. Mas... Sobra a perna, mas falta pé. Ele fez 27 gols. No total da carreira. Não sei, aqui não tem. Não tá dizendo temporada. Enfim. Eu tava achando estranho, 27 gols, como assim? Não, 27 gols. Acho que foi 15 gols, alguma coisa assim. Agora eu tô curioso. Sim, Felipe, tá dizendo alguma coisa? Não. Tá. E... Ia falar alguma coisa, Felipe? Não sei se você queria falar. Desculpa, o microfone tava no mudo.
Ah, tranquilo. Eu não sei se tu quer falar, É, a Jéssica queria falar. Acho que era tu, né? Não, eu só ia falar que Não, não, eu não, ainda não consigo lembrar. Ah, eu só ia falar que o Edu lembrou do Lucas Pérez e tal. Né, hoje, um jornalista espanhol, acho que cobre o Deportivo, tinha falado que o Emery gostaria de avaliar o Lucas e tal. Então é por isso que eu apurei esses números e achei que não foi uma temporada tão ruim assim. É aquilo, né? A gente conversou já em outras ocasiões. Acho que a temporada dele anterior foi meio estranha, porque quando ele teve chance, até que não foi mal. E mesmo assim ficou sem espaço, tá? Então, né, uma situação parece que tinha algum problema interno, sei lá, né? Tudo leva a crer que houve alguma coisa assim, né? Teve Mas lesão. vamos ver o que vai acontecer. Exato, mas exatamente. Mas sei lá, ele ficou muito renegado alguns jogos, assim, meio inexplicavelmente, porque quando entrava até que bem, assim, enfim, não mostrou um mau futebol. Então, mas vamos ver como que vai ser, e tem uma porrada ainda de gente que volta de empréstimo, né, mas acho que talvez ele seja o único caso que você fala assim, putz, de repente, quem sabe pode ser que seja aproveitado, sei lá, não sei, né, vai depender muito do que acontecer com o Welbeck, por exemplo, né, porque a concorrência ali no ataque ficou forte, né, com o Lacazette e com o Aubameyang. e põe forte nisso, viu? Hum. Que concorrência. Eu tava olhando aqui, o Abeck fez 8 gols e deu 2 assistências em 33 jogos na temporada. Nada, não é ótimo, mas não é ruim pro Abeck, principalmente que ele jogava muito dos jogos como ponto esquerdo, né? É um ok, digamos assim. Aí eu tô olhando aqui nos emprestados, Takuma Asano foi emprestado de volta pra Bundesliga, agora foi pro Hannover. O empréstimo foi finalizado hoje. Akpom tá emprestado no time da Bélgica. Não sei se vai dar muita coisa pro Akpom. Campbell foi emprestado pro Betis, né? Ele se machucou, não sei se ele tá machucado ainda. René Adelaide foi emprestado pro time da França. Eles voltam de empréstimo, na verdade, esses caras, né, eles estão voltando agora. E Uhum. Takuma Só já o foi emprestado Asano de que é o volta. novo. Isso, Não. Só o Asano, né? Esses jogadores estão todos voltando de empréstimo agora no final da temporada. Só o Sim, Asano, sim. que estava as 2 últimas temporadas no Stuttgart, que foi agora pro Hannover. Não, então, eu tô dizendo assim, que eles estavam emprestados, que eles passaram emprestados nos respectivos clubes que eu tava falando. Jenkinson machucou quando foi pro Brighton, pro Brigham, foi Brigham? Foi. Ele e o... que é o nome do lateral esquerdo? Bramall. Isso, o Bramall foi emprestado também, os dois vão voltar agora. E aí o elenco vai ficando curto, né? A gente tira Mertesacker, aí você tira Cazorla que saiu também. O elenco vai ficando curto, o Wilshere vai sair, não vai sair. A gente precisa fazer muita contratação. Ah, meu Deus. Bate aquele medinho, frio na barriga. Enfim, e tu, Eduardo, quer acrescentar mais alguma coisa? Só falando aí algo a mais em questão de elenco, vocês devem ter visto essa semana o Nelson, que foi eleito o melhor jogador da Premier League 2 Sim. no Arsenal, e ele já teve chance recentemente também no time principal, né? Sim. E aí também, e o Arsenal, querendo ou não, tem essa coisa de aproveitar jovens jogadores. Vamos ver como é que a nova comissão vai fazer para saber se ele vai ser aproveitado no time. E o time do Arsenal ganhou a Premier League 2, né? Uhum. Irônico, né? Eu acho que devem utilizar o Nelson muito na pré-temporada para ver como ele se sai. Eu espero, eu gostaria de ver ele mais. Eu gosto dele, eu acho que ele tem um futuro, acho que ele tem um potencial muito grande. Uhum. Ele é um cara que tem realmente um potencial grande. Ele tem jogado muito bem na Premier League 2. E tu, Gerson, quer adicionar alguma coisa em relação ao que a gente falou no geral? Não, acho que não. Só desejar sorte ao Emery, né? Que ele seja como o Wenger foi no começo, que nos traga muitas alegrias. E é isso. Não tenho muito o que falar. O que tinha para falar eu falei. Eu acho que a direção precisava. Tava querendo alguém
como foi falado no podcast do Arceblog, né? Quem ouviu isso vai entender. Que a Amy falou que o Arsenal tava querendo alguém que chegasse e falasse o que fazer, né? Assim, entendeu? A pessoa vai chegar, olha, vocês têm que fazer isso, isso, isso pra ganhar. Ele chegou, ele fez isso, né? Agora é acreditar no cara, esperar pra ver o que vai dar. E assim, tem aquela questão que que eu mencionei no início, que a gente vai sair de Wenger, que era um negócio muito mais aberto, né? Os jogadores mais livres para fazer o que quiserem, entre aspas. Agora vai ser um cara muito mais, pelo que a gente escuta, um cara muito mais que cobra muito mais, né? Um cara que é muito mais tático, digamos assim. Enfim, e tu, Felipe, alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Agora a gente esperar ver o que o trabalho a ser desenvolvido, tanto do Emery quanto da parte de contratação, aí o que o clube vai se mexer aí no restante da temporada pra gente ter uma noção. Exato. Pronto, eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Foi um episódio bem longo já. O episódio foi meio que se arrastando, a gente tava meio sem assunto pra falar, nada. Enfim. Valeu aí pela participação de novo, Felipe. Até uma próxima. Valeu, até mais. Valeu, Eduardo. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu também, Gerson, que chegou um pouquinho atrasado, mas ainda participou aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Mais uma vez, desculpa e mais uma vez obrigado também por esperar. Então, ficamos por aqui hoje. O Unai Emery é o novo técnico do Arsenal. Vamos voltar assim que tivermos mais notícias tão importantes quanto essa. Até uma próxima. Abraço.